Eu vi você escondendo isso. A frase cortou o corredor como um estalo. Sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, os passos pararam. As prateleiras de repente deixaram de ser pano de fundo. Viraram testemunhas. No meio do corredor, uma senhora segurava uma sacola de pano onde, pelo cheiro que escapava pelas frestas, havia pão, ainda quente, com a crosta estampada de cor dourada. As mãos dela tremiam, não só pelo peso da sacola, mas porque vergonha e dignidade disputavam lugar dentro do corpo dela. Chamavam-na Dona Áurea. Tinha um casaco simples, os óculos um pouco desalinhados e uma expressão que misturava surpresa e constrangimento. Não era uma figura de vilania, era uma pessoa comum, tentando resolver uma coisa corriqueira num fim de tarde. Mas a voz do segurança transformou aquilo em júri público. O homem de farda, com o crachá brilhando no peito e o rosto suado, apontou para a sacola como se apontasse uma sentença. O corredor inteiro congelou. Olhares se voltaram para ela como lâminas. Murmúrios começaram a crescer, baixo, depois em ondas. Será que é verdade? Já viu isso antes? A suspeita se espalhava mais rápido que o ar que saía do pão. E enquanto Dona Áurea segurava a sacola junto ao corpo, a vergonha fazia algo que a física não faz. Parecia diminuir sua estatura. Se você já presenciou uma injustiça assim, já sabe a sensação. Comente depois. Sua voz importa. O segurança insistiu que ela abrisse a sacola. Fez a ordem soar como uma acusação. Abre aí. Vamos ver o que tem dentro. A maneira como falou não deixava espaço para explicação. Era uma conclusão dada como fato. Alguns clientes desviaram o olhar, outros mantiveram curiosos. Alguns começaram a filmar com o celular, como quem coleciona provas. O tom do homem subiu. Havia no rosto dele a confiança de quem acredita estar fazendo o correto. Havia também pressa, a pressa de quem não quer complicações. Dona Áurea disse calma. Eu já ia pagar no caixa. A voz saiu pequena, quase perdida entre a timidez e a necessidade de ser ouvida. Ela explicou que só havia pegado o pão para levar ao caixa, que era costume ela escolher aqueles pães para sua neta. Cada palavra custava, o orgulho pesava, a multidão não cessou. O segurança falou em levar a idosa até a sala de segurança. A gente resolve aqui, disse, e avançou a mão, a ponto de tocar na sacola. Quando a mão do segurança tocou a bolsa dela, algo estourou na atmosfera. Não foi uma explosão ruidosa. Foi uma tensão que encontrou resposta. Um jovem atravessou o corredor com passos firmes. Chegou rápido com o celular na mão, mas não para gravar dolorosamente, para defender. Chamava-se Caio. Vestia uma jaqueta simples, mochila nas costas, o olhar atento, a voz pronta. Não mexe na sacola dela, Caio disse, direto. Os dizeres eram um comando, um limite. Não houve xingamento nem bravata, havia urgência moral. Ele colocou o celular entre os rostos, gravando, mas também expondo para todos qual era a exigência daquele momento. Respeito. O segurança recuou um segundo. Olhou para o jovem, depois para a senhora, como se precisasse reavaliar a leitura que fizera em poucos instantes. Isso não é da sua conta, retrucou. E a plateia reagiu. Algumas pessoas se aproximaram, outras ergueram o celular. A gravação virou prova coletiva. A energia mudou de foco, de acusação para vigilância pública. A multidão, que momentos antes se nutrira de curiosidade, agora se posicionava. Caio falou de novo, mais perto de Dona Áurea. Ela é minha avó, disse, com a simplicidade de quem resolve um enigma com uma verdade que não admite contestação. Foi uma fala enxuta, sem teatralidade, mas com força suficiente para conter o que vinha. Naquele instante, a confissão atravessou o corredor como luz. O segurança paralisou. Dona Áurea então falou. A voz estava trêmula, mas firme. Eu comprei o pão para minha neta, disse. Ela espera esse pão no fim da tarde. Eu faço isso para agradar. Não sei por que o senhor achou. Eu ia pagar.
As palavras caíram sobre o recinto com uma clareza que não deixava espaço para dúvidas. Não havia desculpas elaboradas, nem justificativas dramáticas. Havia uma verdade cotidiana, pequena e humana. Era simples assim. E ainda assim, naquela simples explicação, carregava-se o peso de incontáveis outras humilhações que pessoas pobres e idosas enfrentam quando olham para o espaço público e sentem-se sempre suspeitas. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio inicial. Não era o silêncio do choque pela acusação. Era o silêncio de quem reconhece um erro. O segurança olhou para as mãos que seguravam a sacola, depois para o rosto da mulher. Os olhos dele perderam a altivez. O suor no rosto voltou-se perceptível, mas não mais por esforço físico. Era suor de consciência. Ele gaguejou algo. Tentou explicar, mas as palavras ficaram curtas. Nesse intervalo, o gerente apareceu. Veio com passos que procuravam autoridade e delicadeza ao mesmo tempo. Viera atraído pelo tumulto, ou talvez pelo celular de Caio, que já fazia sua função de mediador social. Quando viu Dona Áurea, a expressão mudou de administrativo para humana. Pediu desculpas. Não foi uma desculpa roteirizada, mas uma abordagem que reconhecia o erro imediato de tratar alguém sem ouvir. Sinto muito, senhora. Vamos resolver isso aqui, disse, e olhou para o segurança com seriedade. As câmeras dos celulares continuavam a registrar tudo. Caio segurou a mão de Dona Áurea. Era um gesto simples, proteger e afirmar ao mesmo tempo. Ela apertou de volta, e naquele aperto havia alívio. Não era sobre ter ganho uma briga, era sobre não ter sido deixada sozinha na humilhação que quase a consumira. O gerente fez então duas coisas. Procurou conter a empresa diante da exposição e restaurar a dignidade da cliente. Pediu que o caixa a atendesse com prioridade. Ele falou com o segurança em voz baixa, cobrando educação sem humilhações adicionais. Não prometeu demissões, nem falou em processos, limitou-se ao que podia oferecer ali e então. Um pedido de desculpas, a finalização da compra e a garantia de que aquela situação seria verificada internamente. Na fila do caixa, enquanto a funcionária passava o pão, algumas pessoas bateram palmas. Eram aplausos tímidos, quase um pacto coletivo com a dignidade. Outros soltaram palavras de apoio. Nas telas dos celulares, a gravação já começava a rodar. Caio, discreto, comentou com Dona Áurea. Não precisa falar nada mais. Eu cuido disso. Ela sorriu, como se sorriem as pessoas que sentem o peso de uma injustiça sendo suavizado. Não era uma alegria exuberante. Era uma calma que vinha de não ser mais invisível. O impacto do episódio foi mais do que um momento de corregedoria pública. Foi um alerta sobre quanto pode ferir uma acusação sem prova. Quando alguém velho é acusado sem ouvir, não é apenas um desconforto. É uma tentativa de apagar a pessoa das pequenas certezas que ela carrega, uma morte social lenta que corrói a autoestima, reputação e a segurança de existir no espaço público. Por isso o título, Esse Segredo Pode Ser Mortal, cabe aqui como metáfora, a exposição de uma necessidade, uma explicação simples, poderia ter matado a autoestima dela. A humilhação poderia tê-la feito menor aos olhos da comunidade, e isso é uma morte que ninguém deveria desejar. O episódio deixou sequelas diferentes. Para o segurança, uma lição de que autoridade sem escuta vira injustiça. Para o gerente, a responsabilidade de transformar o recuo em melhora real no atendimento. Para os clientes, a lembrança de que testemunhar não é ser espectador, é escolher lado. E para Dona Áurea, a sensação de ter recuperado um pouco daquilo que o medo e a vergonha tentaram tirar, o direito de ir ao supermercado sem virar cena. No fim, a compra foi finalizada. O pão embrulhado, a nota entregue. Dona Áurea ajeitou a sacola e, antes de sair, virou-se para o corredor.
Olhou para as pessoas que haviam filmado, que haviam cochichado, que agora aplaudiam. Não falou grande discurso. Apenas disse com um tom que não pedia compaixão, mas respeito. Só peço que a próxima vez me olhem com olhos de gente, não de acusador. As redes fariam o resto. A gravação de Caio circulou, mas essa não foi a solução final. Foi o espelho público que obrigou o estabelecimento a responder. A verdadeira reparação teve nome simples, pedido de desculpas, atendimento digno e a lembrança, para todos, de que uma vida não pode ser posta à prova sem prova. No dia seguinte, talvez alguns hajam esquecido a cena. Outras pessoas talvez ainda lembrassem do rosto de Dona Áurea. O que importa é que, naquele corredor iluminado, alguém escolheu intervir. Um jovem decidiu que não era da sua conta permanecer neutro. Isso fez a diferença. Se essa história tocou você, deixe seu like e comente respeito sempre. Que a lembrança desse corredor nos mantenha vigilantes. Não é preciso um grande gesto para salvar a dignidade de alguém. Apenas a coragem de ouvir e a coragem de agir.